Beleza, galera? Hoje é dia 17 de março de 2021, gostaria de tratar de alguns temas importantes aqui. Para começar, o caso da Ludmila Ajar. Ela é médica e participou de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro na última semana. A grande mídia inteira ficou batendo na tecla que ela recusou o convite para assumir o Ministério da Saúde. Porém, ontem, no programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, o comentarista José Maria Trindade afirmou que não houve nenhum convite para que ela assumisse o Ministério da Saúde. Então ela foi para a reunião, saiu de lá falando que havia recusado. É uma história estranha porque se você é convidado para uma reunião onde você sabe da possibilidade de ser convidado para um ministério e você já sabe que vai recusar, para que você vai nessa reunião? Então a impressão que deu é que ela quis desgastar um pouco mais o governo Bolsonaro. Além disso, ela começou a falar que estava sendo ameaçada, que agora está andando em carro blindado, que no hotel que ela ficou hospedada em Brasília ameaçaram ela, foram atrás dela, perseguiram ela e tudo mais. Porém, não foi isso que aconteceu. Os donos do hotel lá, os responsáveis pelo hotel, mostraram pelas câmeras de segurança que ninguém foi atrás dela, ninguém a perseguiu no hotel e também não houve nenhuma reclamação, nenhuma denúncia nesse sentido. O que ficou claro depois com os vídeos que apareceram na internet é que ela era muito amiga da dona ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e aí a gente já começa a desconfiar da integridade dela. Não estou falando da área médica, da área profissional dela, porque isso eu não sei, mas dessa política que agora a grande mídia está jogando lá para cima, dizendo como se ela fosse uma herói de ter recusado o cargo do Ministério da Saúde, como houvesse muito problema lá e ela não quis assumir essa bucha aí. Então a gente já vê que algo está errado. Outro assunto que eu gostaria de comentar rapidinho é a questão da Bolívia. Vocês devem estar acompanhando aí que a presidente interina, que estava lá até recentemente, foi presa, e mais alguns da cúpula ali. Isso é perigoso e isso pode acontecer no Brasil também. Do que eu estou falando? Se o presidente Jair Bolsonaro perder o poder aqui, Lula, por exemplo, assumir, ele corre um grande risco de ser preso também. Se você não sabe, essa presidente interina, Jeanine, ela estava encabeçando o movimento contra o Evo Morales, inclusive o movimento que fez com que ele fosse jogado, tomasse um pé nas nádegas. Inclusive ele foi para fora, mas só que no decorrer das coisas houve eleições, a gente acha ou desconfia muito que houve fraude nas eleições na Bolívia e um aliado do Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia. Logo que ele assumiu, ele trouxe o Evo Morales de volta, e aí a gente já sabe o que acontece quando os esquerdistas voltam para o poder. Eles vão perseguir aqueles que eles têm algum desafeto. Então ela está presa e é algo perigoso, a gente tem que ficar atento aqui no Brasil com relação a isso também. Depois, com relação ao Daniel Silveira. Daniel Silveira foi solto recentemente depois de passar um longo tempo preso. Olha que interessante o que diz o artigo 310 do nosso Código de Processo Penal. Após receber o auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria e o membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente 1. Relaxar a prisão ilegal. 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. O que aconteceu? Essa prisão do Daniel Silveira, do deputado, é toda ilegal. Inclusive agora com a soltura dele a gente percebe um pouco mais isso. Perceba aqui, não tem muitas opções. Ou relaxa a prisão ilegal, ou converte em prisão preventiva, ou concede liberdade provisória. Aqui você não tem a possibilidade de permanecer um flagrante ad eterno. Ele ficou preso em flagrante por um bom tempo. E aí nesses últimos dias, quando o Alexandre de Moraes o soltou, ele fez o seguinte, eu estou com a íntegra da decisão aqui, se você quiser acessar lá no site do Supremo Tribunal Federal, você consegue encontrar a íntegra, são 13 páginas, lá no finalzinho vai dizer o seguinte, ele, Alexandre de Moraes, substitui a prisão em flagrante delito, ou seja, ele ficou esse tempo todo preso em flagrante delito de um inquérito ilegal, de uma prisão em flagrante ilegal, por crime de opinião. É um absurdo. Só que eu queria chamar a atenção para as medidas cautelares. Então ele soltou e deu aqui algumas medidas que ele deve cumprir. Dentre elas, tornozeleira eletrônica. E aqui vai dizer prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que é a tornozeleira. E ele vai dizer o seguinte, a possibilidade de exercer o mandato de sua própria residência. E ele fala que ele deve ficar preso na residência
e ele não pode, ele tem que prestar informações semanais e ele não pode receber visitas sem prévia autorização judicial, proibido de ter qualquer forma de acesso ou contato com os investigados nos inquéritos, que ele dá o número aqui, que é o inquérito do fim do mundo, aqueles inquéritos ilegais que já estão rolando há 2 anos, é um inquérito eterno também. Proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, tanto as redes sociais apontadas como meios de prática dos crimes a ele imputados, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, como as demais, e proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial. É aqui que você vê 2 pesos e 2 medidas. Lula, condenado em diversas instâncias, foi solto, deu entrevista, viajou para Angola, não usou tornozeleira eletrônica, depois viajou para Cuba, dá palestra, faz comício, participa, está nas redes sociais. Olha os 2 pesos e as 2 medidas. Então você percebe que o julgado não é por causa de um fato, e sim levando-se em conta a pessoa que está sendo julgada. Esse Supremo Tribunal Federal nosso é a pior composição que já existiu, e a iniciativa de Caio Coppola de lançar lá o abaixo-assinado para ver quem concorda com o impeachment do Alexandre de Moraes foi uma decisão excelente, foi uma iniciativa excelente. Já tem mais de 2 milhões de assinaturas, já tem mais de 2 milhões de assinaturas concordando com que Alexandre de Moraes seja impeachmentado. Isso graças às diversas atitudes ditatoriais que ele vem tomando nessa ditadura do judiciário que nós vivemos hoje. Por fim, Felipe Neto. Felipe Neto foi intimado para depor porque chamou o Bolsonaro de genocida. E a grande mídia falou o seguinte: é o mesmo delegado que investigou ele no caso lá da pornografia infantil e tudo mais, aquelas outras coisas que ele estava sendo acusado, dando a entender que o delegado está perseguindo ele, mas a reportagem nojenta não fala que o delegado da delegacia da área onde ele mora é o responsável por essas investigações. Então não tem nada de diferente, nada mudou, está tudo dentro dos conformes. E o engraçado do Felipe Neto é ele indo contra todo mundo do lado oposto, e nesses casos ele apoia as intervenções da polícia, como ele apoiou a prisão do Daniel Silveira, mas agora quando chega nele, aí é perseguição. Então você vê como esse discurso de esquerda é complicado demais, ele é muito dos outros é uma coisa, de mim é outra e tudo mais. É bom esse pessoal aí da militância ficar atento e começar a se ligar e começar a lutar também contra essas ditaduras que estamos vivendo hoje, principalmente com relação à liberdade de expressão, porque está pegando determinadas pessoas, um dia pode pegar eles também. E é o que está acontecendo agora, a partir de agora, com o Felipe Neto também. Afinal, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Então, se prenderam Daniel Silveira por crime de opinião, por que não prender Felipe Neto por acusar o presidente de ser um genocida? Tá aqui minha opinião de hoje, um forte abraço a todos e até a próxima.